Graça e paz, irmãos e irmãs. Nós louvamos a Deus pelo privilégio que Ele nos concede de estarmos aqui neste culto de oração. Nós queremos nesta noite agradecer a você que está nos assistindo. Queremos dizer que a graça do Senhor é abundante sobre as nossas vidas. Quero dizer a você que mantenha a esperança no Deus que é vivo, poderoso e que renova as nossas forças. Eu te convido para que oremos, que coloquemos as nossas vidas no altar do Senhor. Te louvamos, Senhor, e te bendizemos pela tua bondade, pelas tuas maravilhas, pelo teu amor para conosco. E nessa noite, mais uma vez, eu quero pedir a tua bênção, quero pedir a tua misericórdia sobre todo o teu povo, que tem, ó Pai, se reunido, que estão nos seus lares, e que, ó Pai, em nome de Jesus, estão vivenciando esse momento de afastamento social. Pedimos por aqueles que têm perdido seus entes queridos por causa desse vírus. E nos colocamos, Senhor, sobre os teus cuidados, sobre a tua proteção. Livra-nos, Senhor, como sempre tem livrado. E derrama sobre nós a unção do teu Espírito Santo. Nós te louvamos, Pai, e te glorificamos em nome de Jesus. Amém. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra os inimigos. Por isso diante dele nos prostramos, te adoramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Os Salmos de número 146, ele fala sobre a nossa fraqueza como homens e fala sobre a fidelidade de Deus. Salmos de número 146. Louvarei ao Senhor durante a minha vida. Aliás, começando. Aleluia. Louvo minha alma ao Senhor.
Louvarei ao Senhor durante a minha vida, cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Não confieis em príncipes, nem em filhos dos homens, em quem não há salvação. Sai-lhes o espírito e eles tornam ao pó. Nesse mesmo dia perecem todos os seus desígnios. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo o que nele há, e mantém para sempre a sua fidelidade, que faz justiça aos oprimidos e dá pão aos que têm fome. O Senhor liberta os encarcerados, o Senhor abre os olhos aos cegos e o Senhor levanta os abatidos. O Senhor ama os justos, o Senhor guarda o peregrino, ampara o órfão e a viúva, porém transtorna o caminho dos ímpios. O Senhor reina para sempre, o teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Amém. Eu quero estar orando agora pelas nossas famílias, né? Senhor nosso Deus, eu quero te apresentar nessa noite, Senhor, as nossas famílias. Cada uma delas que o Senhor conhece pelos seus nomes. Venho colocá-las, Senhor, diante do teu altar, pedindo a tua misericórdia, pedindo a tua graça, pedindo o teu renovo, para que, Senhor, nesses dias em que nós não estamos podendo estar juntos em comunhão física com os nossos irmãos e irmãs, que nós possamos vivenciar esses momentos em família, que esses dias, Senhor, sejam dias de paz, sejam dias de harmonia, sejam dias em que nós possamos, como família, Senhor, vivenciar com prazer os momentos que o Senhor tem nos proporcionado. Deus, derrama, Pai, de graça e sabedoria sobre todos aqueles e aquelas que têm se colocado no teu altar. Não o altar físico, mas o altar que o Senhor tem montado para cada um de nós. O Senhor nos chama de templo do Espírito Santo. E eu quero, Pai, como templo desse Espírito, colocar a minha vida e de toda a minha família, não só a família sanguínea, mas a família que o Senhor colocou sobre os meus cuidados. Eu quero colocar todos eles, Senhor, debaixo da tua proteção. Acampa, Senhor, os teus anjos ao redor dos teus filhos e das tuas filhas. Dá a ele, Pai, tranquilidade. Dá a ela, Pai, tranquilidade. Traz a paz sobre os nossos lares, paz que somente o Senhor pode nos oferecer. E que possamos perseverar, que possamos permanecer na esperança de que o Senhor tem cuidado e continuará cuidando não só de nós, como de toda a nossa parentela. Abençoa, Senhor, as nossas famílias. Abençoa aqueles que estão, ó Pai, passando por momentos de dificuldades, aqueles que estão perdendo a esperança. Eu peço o teu renovo, em nome de Jesus. Amém. Nós, da Igreja Metodista no Nordeste, estamos, durante essa semana, vivenciando jejum e oração todos os dias. E cada distrito da nossa igreja ficou responsável para estar jejuando e orando naquele dia. E nós que fazemos parte aqui de Alagoinhas, Iaporá e Feira de Santana, o dia foi hoje, em que estamos já quase terminando esse dia, no qual estamos orando e jejuando por várias situações. Orando e jejuando pela nossa pátria, orando e jejuando pelas famílias que estão passando por situações de dificuldades, orando pelas nossas igrejas,
não é? Orando para que essa pandemia passe logo, orando para que haja discernimento naquelas pessoas que estão à frente de toda essa situação, orando pelos nossos cientistas para que o Senhor os inspire, para que eles possam descobrir uma medicação, uma vacina. Então, são orações e jejum que cada distrito está dia após dia sendo responsável. E eu quero colocar diante do Senhor o nosso jejum e a nossa oração. Mas eu também hoje gostaria de compartilhar com vocês sobre oração e jejum dentro da palavra de Deus. No Evangelho de Mateus, no capítulo 6, versículos 5. A palavra do Senhor diz: e quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé, nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta. Orarás a teu pai que está em secreto, e o teu pai que vê em secreto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque pressupõem que pelo muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabes o que tendes necessidade antes que lhes peçais. Mais adiante, no versículo 16, o Senhor Jesus também nos fala sobre jejum. Versículo 16, 17 e 18. Quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu Pai em secreto. E o teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. Amém. Então, nesse dia em que estamos vivendo o jejum e a oração, esse texto de Jesus, lá no Sermão do Monte, né, um dos textos que Jesus fala lá no Sermão do Monte, traz para nós uma reflexão sobre jejuar e orar. Jejuar e orar. Duas situações que faz parte dos nossos atos de piedade. Todo cristão, ele deve jejuar e ele deve orar. Quando nós pensamos em oração, nós ficamos muito preocupados de como devemos orar. Não são poucas pessoas que, quando nós falamos sobre oração, elas tremem na base. E elas até começam a questionar, dizendo assim: mas eu não sei orar. Eu não consigo orar. Porque, amados e amadas, quando nós pensamos em oração, nós trazemos sempre à mente aquela pessoa, aquele irmão e aquela irmã que ora. E olhamos aquele tipo de oração e queremos fazer aquela oração como um parâmetro para nós. O próprio Jesus, ele traça essa situação de oração e ele faz uma comparação como aqueles que são chamados de hipócritas, que vão para as praças para orar em voz alta, para chamar a atenção, para mostrar que sabe orar melhor do que o outro, que é mais eloquente na sua oração. Eu quero te dizer, meu amado e minha amada, que oração não tem nada a ver com eloquência. Oração não tem nada a ver com palavras bonitas. Oração tem a ver com intimidade com Deus. O Senhor não está querendo de você
uma oração rebuscada. O Senhor não está querendo de você uma oração com um português perfeito, com as concordâncias e tudo mais. O Senhor nosso Deus não está querendo de você um momento de oração onde no final as pessoas lhe aplaudam. O Senhor não está querendo de você uma oração que traga emocionalismo àquelas pessoas que estão te ouvindo. O Senhor está querendo uma oração no qual você mantenha um diálogo sincero com Ele. E quando nós falamos em oração com diálogo sincero, nós esquecemos completamente os chavões, esquecemos completamente as frases de efeito, esquecemos completamente a maneira rebuscada e começamos então a ter um diálogo de filho com pai. E aí nós nos derramamos diante da presença do Senhor e falamos exatamente o que está dentro do nosso coração. Se o sentimento naquele momento com Deus é o sentimento de adoração, nós vamos colocar toda a nossa adoração na presença do Senhor, segundo aquilo que está dentro de nós. Se o nosso sentimento é de tristeza, também nós vamos colocar a nossa tristeza diante do Senhor, sem ter a necessidade de nos preocuparmos com quem está ao nosso lado. Se o nosso sentimento é de angústia, é a mesma coisa. Se estamos ansiosos, qualquer que esteja a situação, quando a nossa oração é uma oração de intimidade com Deus, é uma oração no qual nós nos colocamos diante do Senhor, abrindo o nosso coração, nos expondo diante do Pai. Eu quero te dizer que o Senhor nosso Deus não só ouve as nossas orações, como responde. Jesus dá uma fórmula bem simples sobre a oração. Após ele falar sobre essas questões, sobre homens, sobre pessoas que oram em pé nas sinagogas, nos cantos das praças, porque querem serem vistos, porque estão atrás de recompensa, Jesus fala assim: olha, não te preocupa com isso não. Vai lá na tua casa, abre a porta do teu quarto, entra, começa a conversar com o teu pai, que está no oculto, que está no secreto, e lá no secreto ele vai te ouvir. O secreto de Deus, meu irmão e minha irmã, não está simplesmente nos quartos, como Jesus aqui mostrou, mas o secreto está em você. O secreto está na sua intimidade com Deus. A possibilidade que Deus te dá de você ter esse diálogo com Ele. O véu do templo se rasga. Jesus agora é o único intercessor entre você e Deus. Você agora tem total liberdade de entrar na presença do Senhor, confessar os seus pecados, glorificar ao Senhor, falar das suas angústias, falar das suas necessidades, porque aquele que te ouve em secreto, também no secreto responderá a tua oração. O Sermão do Monte é um sermão de ensinamento para os discípulos e discípulas do Senhor Jesus. Quando Jesus começa então o Sermão do Monte, os seus ensinamentos, Ele está nos ensinando, eu e você, como discípulos e discípulas dele, como devemos nos portar diante do Senhor. E Ele também fala sobre jejum. O interessante é que dessas duas situações que o Senhor Jesus fala, Ele fala sobre jejum e Ele fala sobre oração e fala sobre jejum. E entre a palavra do Senhor ensinando como se deve orar, Ele dá também o norte da oração. Porque aí Ele começa a ensinar a oração dominical. A oração que todos nós conhecemos, a oração que nós chamamos de a oração do Pai Nosso. Ou seja, do Pai que é o meu Pai, do Pai que é o teu Pai. Não é um Pai individual, é um Pai coletivo. E Ele diz assim, olha, portanto, quando oreis, vós orareis assim.
E ele começa a dizer: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixei cair em tentação, mas livra-nos do mal. Né? Pois teu o reino, o poder e a glória para sempre. E aí ele dá alguns ensinamentos. Porque se vós perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celeste vos perdoará. E o contrário também é verdadeiro. Naquele tempo, Jesus conhecia muito bem sobre oração e conhecia sobre jejum. Porque o jejum não é algo novo. O jejum é algo que já vem há muitos anos. Mas ele também dá um ensinamento sobre o jejum. Da mesma maneira como Jesus ensina sobre a questão da oração, como você deve orar ao Senhor, como você deve buscar a intimidade que você deve ter com o Senhor, nos princípios básicos da oração, né? E se você observar direitinho, em momento nenhum nas orações você vê Jesus ensinando você a orar, pedindo para que Deus mate alguém, para que Deus destrua alguém, mas sempre a oração que Jesus nos ensina através da oração a oração dominical é que Deus abençoe, que Deus perdoe, que Deus nos conduza, né? Que Deus nos fortaleça e que Deus providencie tudo aquilo que nós estamos necessitando. Bom? E quando ele fala em jejum, nós vamos encontrar agora então